Nós te agradecemos pelo privilégio de poder te adorar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja que se reúne aqui. Que o Senhor abra o nosso entendimento para receber a tua palavra. Que o teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que possamos ser alimentados por aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nós, sobre a tua igreja que aqui se reúne no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Estava 2 semanas de férias, retornando hoje. Foi um tempo de descanso, apesar de ter pregado semana passada. Na verdade, eu preguei os 2 domingos que eu estava de férias. Mas foi um privilégio e consegui ter um tempo de descanso, mas foram 2 ocasiões muito especiais. Semana passada estava lá na Igreja Mosaico, do meu amigo pastor Dodô. Era 50 anos de vida, aniversário dele de 50 anos. Eu tive o privilégio de estar lá pregando e depois me confraternizar no almoço que os irmãos fizeram para ele. À noite eu não pude estar aqui, né? Questão de saúde da Mariana, eu fiquei em casa com ela para a Edna poder vir. Na semana anterior eu estava na primeira igreja batista Carapebus. Talvez você nunca tenha escutado falar nessa cidade. É uma cidadezinha bem pequena no norte do estado. Meu pai está morando lá naquela região, né? E depois que ele aposentou, e teve um café da manhã especial para os avós, e eu fui convidado para pregar na igreja dele, então foi um privilégio muito grande também estar ali no domingo retrasado. Mas hoje eu estou de volta, estava com saudade dos irmãos, privilégio poder estar aqui, dando prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Atos, que nós temos como tema Igreja em Movimento. Hoje nós vamos dar continuidade, né, lá no capítulo 8 ainda, como o pastor Eduardo concluiu até na semana passada, no versículo 8. Hoje nós vamos dar prosseguimento. Você já pode deixar a sua Bíblia aberta em Atos 8, a partir do versículo 9. Mas antes da gente ler o texto, eu queria fazer algumas considerações. Você já percebeu como o espetáculo da fé atrai multidões? Eu não estou falando aqui um espetáculo da fé genuína, da fé verdadeira, mas daquela fé produzida, embalada para consumo. Luzes, palco, música de arrepiar, supostos milagres transmitidos em tempo real, promessas sedutoras de vitória, de fama, de conquista, de dinheiro, riqueza, cura garantida, sucesso profissional, influência, status. Para muitos, isso é buscar a Deus. Mas repare, nesse tipo de ambiente, as pessoas não estão necessariamente sedentas de Deus. Estão sedentas das coisas que acreditam que Deus possa lhes dar. E aqui está um detalhe perigoso. Isso não acontece só nos palcos da televisão, nas lives em redes sociais. Esse desejo, essa busca por todas essas coisas pode acontecer no nosso próprio coração. Essa mentalidade que trata Deus apenas como um meio para alcançar aquilo que nós já amamos, e não uma mudança de vida que muda os nossos afetos, os nossos desejos. Se os meus afetos mundanos permanecem intactos, e minha busca é por coisas e não pelo Senhor, eu não sou como um pobre de espírito, como o Senhor Jesus fala lá em Mateus 5,3. Como eu falei algumas semanas atrás, na verdade, eu sou um classe média espiritual. Alguém que até reconhece que precisa de Deus, mas apenas como um complemento para conquistar os seus antigos, seus velhos planos. Isso abre espaço para uma fé manipulada, interesseira, cheia de aparência, mas vazia de conversão. E por que eu estou falando disso tudo? Porque esse era o cenário em Samaria. Um homem chamado Simão dominava a atenção do povo, ele detinha a atenção do povo com um espetáculo da fé. Ele realizava sinais e maravilhas que não vinham de Deus,
E o povo acreditava que ele era o grande poder de Deus. Um líder que, em vez de apontar para o Senhor, construía um pedestal para si. E então chega Filipe, aquele que nós já estamos aprendendo a respeito, que foi um daqueles 7 levantados pela igreja, nós vimos lá no capítulo 6. Filipe chega sem show, sem promessa de riqueza ou status. Ele chega apenas pregando o reino de Deus em nome de Jesus Cristo. E o que acontece quando o poder que manipula encontra com o poder que transforma? É sobre isso que nós vamos ver. E hoje vamos descobrir 3 verdades a partir desse texto bíblico. Primeiro, que o evangelho confronta a ilusão do poder humano. Segundo, o evangelho não pode ser manipulado. E terceiro, o evangelho avança apesar das resistências. E eu te convido a ler primeiramente os versículos de 9 a 13 e ver como o evangelho desliga os holofotes voltados para o homem e acende a luz, direciona a luz toda para Cristo. A palavra de Deus diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos do maior ao menor, dizendo: este é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Vamos parar por aí, por enquanto. Nesses primeiros versículos, nós vemos que o evangelho confronta a ilusão do poder humano. O evangelho confronta a ilusão de qualquer tipo de poder terreno. O evangelho aniquila qualquer tipo de poder temporal. Todas as autoridades, todos os poderes desse mundo se tornam pequenos e relativos diante da verdade do evangelho. Filipe chega a uma cidade marcada por um senhor. Um senhor criado no imaginário espiritual do povo ali em Samaria. Não era um campo neutro para o evangelho. Aquele lugar não era um campo neutro, era um território já ocupado por uma mentalidade religiosa. Simão, o mágico, era aquele que dominava a cena. Ele se dizia grande. E para o povo, ele era o grande poder de Deus. E essa expressão é mais do que elogio, é idolatria. Uma idolatria personalizada, personalista. As pessoas não simplesmente admiravam aquilo que Simão fazia, mas reverenciavam quem ele dizia ser. Para você entender o contexto, naquela época, práticas de magia e feitiçaria eram comuns. Isso era comum não só ali, mas em todo o mundo greco-romano, no Oriente Próximo. Essas práticas misturavam misticismo, manipulação psicológica, em alguns casos, atividade demoníaca verdadeira, real na vida de algumas pessoas. E em regiões como a Samaria, já marcada por sincretismo religioso, desde os tempos do Antigo Testamento, essa era a realidade ali de Samaria, a mistura entre fé e superstição era ainda mais intensa. Embora a gente veja isso, né, o homem não muda, os tempos mudam, mas a gente vê muita superstição, uma fé até mesmo chamada evangélica, com muita carga de superstição embutida. Essa era a realidade ali em Samaria. Então, quem controlava o espiritual, controlava o respeito, a influência e até mesmo dominava o medo das pessoas. A espiritualidade era um instrumento
de manipulação e de controle sobre a vida das pessoas ali em Samaria. É nesse ambiente que Simão se estabelece. Ele não é apenas um artista de rua como esses que você pode encontrar, por exemplo, no metrô, aqui do Rio de Janeiro. Não era como aqueles camaradas que vão vestidos de Homem-Aranha e ficam pendurando ali no metrô, você que anda de metrô. Eu lembro a primeira vez que as minhas filhas andaram de metrô, entrou os caras, e com aquele tempero carioca, né? Sempre, não era como a carreta furacão lá de Teresópolis. Não, o Simão não era um artista de rua como esse. Ele era mais do que um personagem da carreta furacão ou de um artista que fica dentro do metrô. Ele era um líder espiritual que conquistou uma cidade inteira com demonstrações de poder. O problema é que esse poder não vinha de Deus. Ele usava a sua influência para apontar para si mesmo. E não para Deus, não para o Senhor. É o retrato perfeito do falso profeta. Alguém que buscava a glória própria ao invés de conduzir as pessoas para o Deus vivo. E a figura de Simão contrasta com a pessoa de Filipe. Porque chega então Filipe, sem nenhum espetáculo, nenhum slogan chamativo, nenhuma promessa de status ou riqueza, apenas a mensagem simples e poderosa, o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho. É interessante porque eu estava de férias, viajei um pouco e chegando na minha cidade natal, uma dessas grandes igrejas que tem uma prática muito parecida com franquias religiosas, que constroem uma marca muito forte e depois eles começam a anunciar que estão chegando com dinheiro, com recurso, com uma baita estrutura, com um lugar estratégico, simplesmente para atrair pessoas. E eu lembro que estava sendo anunciado amplamente culto de interesse. Um slogan poderoso, um ambiente perfeito, uma marca construída e uma reunião para atrair pessoas a aderirem ali, aquele ambiente. É interessante que a obra missionária do Novo Testamento se dava com uma lógica um pouco diferente. Nós vemos Filipe chegando, pregando o Evangelho e não propondo um espetáculo. Isso foi contracultural, uma vez que aquele quem controlava a espiritualidade daquela cidade era alguém que visava exatamente o oposto, o espetáculo. E algo extraordinário acontece com a pregação de Filipe, a pregação do Evangelho. O povo começa a trocar Simão por Jesus, glória a Deus por isso. Trocam o falso brilho pela verdadeira luz. Trocam a magia, a ilusão oferecida pela mensagem de arrependimento. Esse é o poder do Evangelho. Ele expõe a ilusão e apresenta a realidade. O Evangelho, ele destrona o eu do nosso coração. E essa é a primeira verdade dura que o texto nos apresenta. O Evangelho sempre confronta o trono que nós construímos para nós mesmos. Simão construiu seu pedestal com base no encantamento e na admiração pública. E nós? Quantas vezes o nosso pedestal é construído com elogios por nossas habilidades, reconhecimento pelos nossos serviços, ou até mesmo por ministérios bem-sucedidos, pela performance externa que nós demonstramos. O problema não é ser reconhecido. Nós precisamos, de fato, honrar e reconhecer o serviço, a devoção, em certo sentido, o desempenho das pessoas. O problema é quando o reconhecimento se torna um combustível para o ego e não para o louvor a Deus. Jesus nos mostra o caminho oposto.
Por exemplo, Filipenses 2 nos lembra que ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. O verdadeiro poder se manifesta não em autopromoção, mas em autodoação. O verdadeiro poder de Deus se manifesta não no quanto nós nos tornamos famosos, não no quanto nós nos promovemos, mas no quanto nós nos doamos. E é interessante porque isso é contracultural em muitos aspectos. Porque nós amamos a autopromoção. E de alguma forma admiramos isso. Basta a gente olhar para a cena evangélica brasileira, onde o carisma fala mais do que o caráter. E se essas pessoas estão sendo postas em evidência, é porque de alguma forma existe um povo que ama isso, que deseja isso. E eu te pergunto, o que te impressiona mais, carisma ou caráter? Ficamos mais motivados quando o nosso serviço é visto ou quando ele é fiel, mesmo que ninguém perceba? Isso aplicando a nós. Estamos mais preocupados com o impacto real para o reino de Deus ou com a imagem que nós construímos diante das pessoas? Esse texto é uma denúncia em relação a falsos profetas, sim, mas também é um alerta para mim e para você, porque se nós não tomarmos cuidados, podemos ser Simões modernos. Líderes ou servos ou membros que ao invés de desaparecer para que Cristo apareça, ficamos lutando para garantir para que o meu e o seu nome seja lembrado, seja reconhecido entre as pessoas, porque não importa, ao invés de sermos fiéis a Deus. Eu gosto sempre de usar a imagem do farol, não o farol de carro, mas o farol de navegação. Simão é como um farol falso. Brilha à distância. Parece seguro. A função do farol é ser um facho de luz que demonstra segurança, direção para uma embarcação. Mas um farol colocado num lugar errado vai ter uma aparente segurança para quem está tendo ele como referencial. Mas se ele estiver no lugar errado, ele vai levar embarcações à destruição. Simão é como um farol falso, que ao invés de conduzir a embarcação até um porto seguro, está conduzindo a um rochedo que vai destruir e fazer com que aquela embarcação naufrague. Por outro lado, o evangelho é como um sol constante, que não depende de efeitos especiais, mas sustenta a vida na terra com uma luz verdadeira. Simão pode ser comparado também como fogo de artifício, que impressiona por alguns minutos, mas logo desaparece. Por outro lado, o evangelho é a mensagem do sol da justiça, que aquece o coração, ilumina e permanece. O evangelho é a mensagem que destrona o eu e nos liberta do peso de ter que parecer grande o tempo todo. Quando Cristo é o centro, eu e você não precisamos disputar holofotes. Podemos viver como servos, na certeza e na segurança que toda a glória pertence a Ele. Voltando para o texto, no versículo 14, leremos até o 24, a palavra de Deus diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de que os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu lhe impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. A partir do versículo 14, nós vemos que o evangelho ele não pode ser manipulado. A notícia de que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus chega em Jerusalém. Pedro e João são enviados, estavam lá com aqueles irmãos, e isso de alguma forma confirma esse avanço histórico. Quando eles impõem a mão sobre os novos crentes, o Espírito Santo é derramado sobre eles. Esse é um marco na história da igreja. Primeiro, o Espírito Santo é derramado sobre os judeus, agora, ali entre os samaritanos, e há um propósito específico desses dois eventos de forma separada. O que nós vamos ver ao longo do livro de Atos, o derramamento do Espírito em povos diferentes, aponta para essa união, a quebra dessas barreiras que o Evangelho, a descida do Espírito Santo, a nova aliança em Cristo traz. O que nós vemos aqui é judeus e samaritanos, antes de inimigos, agora recebem o mesmo Espírito. É a prova viva de que o Evangelho ele rompe muros antigos que foram estabelecidos, mas pelo poder de Jesus, pela cruz de Cristo, já não existem mais. Mas no meio dessa obra de Deus, reaparece Simão. No meio do derramar do Espírito sobre aquele povo, desfazendo a inimizade entre judeus e samaritanos, volta à cena o mágico, o ilusionista. E ele vê o derramamento do Espírito e pensa: eu preciso desse poder. Não para servir, não para glorificar a Cristo, mas para aumentar a sua própria influência. E então ele faz uma proposta, ele oferece dinheiro aos apóstolos para ter a capacidade de conceder o Espírito Santo a quem quiser. Essa atitude de Simão ela é muito viva até os dias de hoje. E a gente vai caminhar por ela. O problema por trás dessa proposta revela uma prática ainda presente nos dias de hoje. Para Simão, o Espírito de Deus é um recurso que pode ser adquirido, controlado e usado para fins pessoais. Ele não vê o Espírito como Senhor, mas como uma ferramenta. Pedro responde com firmeza, uma firmeza dura, que certamente não é muito bem aceita nos dias atuais. Ele diz o seguinte no verso 20, que o seu dinheiro seja destruído com você. Ele declara que Simão não tem parte não tem participação na salvação, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Mas ele apresenta a solução. Arrependa-se e ore ao Senhor, como está lá no versículo 22. Aqui a gente aprende algo vital. É possível estar próximo da obra de Deus, ver milagres, participar ativamente e ainda assim permanecer espiritualmente morto. O problema de Simão não era a falta de informação, mas falta de transformação. Infelizmente,
ainda vemos hoje pessoas que usam o nome de Deus como uma ferramenta para fins pessoais. Infelizmente, isso de alguma forma se tornou popular. Infelizmente, assim como Simão prometendo ilusão, aquele que usava o poder de Deus como uma ferramenta, o nome do Senhor como uma ferramenta para fins pessoais, e atraía muita gente. Essa antiga prática continua sendo presente nos dias de hoje e ainda sendo muito atrativa para as pessoas dos dias de hoje. Falsos profetas que atraem multidões, mas que não veem o Espírito de Deus como um Senhor, mas como uma ferramenta. Que fazem a obra de Deus não para servir, mas para fins pessoais. E pior, vivemos em uma cultura moderna que uma fala como essa, uma fala dura, não, uma fala muito mais branda do que essa, como a de Pedro, na verdade, que fala que o seu dinheiro seja destruído com você. Quando nós obedecemos ao chamado bíblico de silenciar falsos mestres, de refutar falsos mestres, o pragmatismo é justificado, pelo menos eles estão atraindo multidões. Tira de contexto a palavra de Deus e diz: não julgueis. Ele está fazendo mais que você. Mas a palavra de Deus, ele não fala sobre quantidade, mas fala sobre fidelidade. Ela não fala contra a quantidade. Mas a quantidade não vem em detrimento da fidelidade. O que o Senhor espera de nós é fidelidade. O resultado, a quantidade, isso vem do Senhor. Mas esse texto, ele não é uma exortação, um alerta somente para estarmos atentos aos falsos mestres dos dias de hoje. Mas tem uma aplicação poderosa para as nossas vidas, para aqueles de nós que não nos vemos como pobres de espírito, mas como classe média espiritual. Essa é a hora de falar algo que não atinge só Simão no passado ou os Simãos dos dias de hoje, mas muitos de nós que temos uma postura de classe média espiritual. O pobre de espírito, como Jesus descreve em Mateus 5,3, reconhece a sua total falência diante de Deus. Ele sabe que nada tem para oferecer e que depende inteiramente da graça de Deus. Mas a classe média espiritual é diferente. Ela admite que precisa de Deus, mas só como um complemento. Na prática, pensa: eu já tenho sonhos, desejos, metas, eu tenho poder, tenho dinheiro, tenho recurso, eu sou o cara, tenho muitas habilidades, mas eu preciso de Deus para acelerar o processo. Deus é o empurrãozinho que eu preciso para conquistar os meus velhos desejos, os velhos objetivos da velha natureza. Agora eu tenho um suporte a mais, mas os meus afetos continuam sendo os mesmos. Sucesso, consumo, poder. E aqui está o perigo. Deus deixa de ser o seu tesouro e se transforma em um meio para se chegar a outros tesouros. Essa era a postura de Simão. Ele não queria o Espírito para se render. Ele queria o Espírito para potencializar os seus planos. Ele queria o Espírito para ser um impulso. Isso deve nos levar a perguntar: será que buscamos a Deus pelo que Ele é ou por aquilo que Ele pode nos dar? O nosso maior anseio é estar com o Senhor ou usar o nome dEle para conquistar outras coisas? Quando oramos, o que ocupa mais as nossas palavras? Pedidos para conhecer melhor o Senhor ou pedidos para Ele facilitar os nossos caminhos? Essa reflexão é desconfortável, mas necessária.
Porque enquanto não nos virmos como pobres de espírito, vamos tratar Deus como um sócio e não como um senhor. E o sócio serve para me ajudar nos meus planos. Tem um programa sobre empreendedorismo que eu gosto muito, Shark Tank, não sei quantos veio, que vai um camarada em busca de um sócio para quê? Para acelerar, para potencializar os seus negócios. Às vezes a nossa oração parece um pitch no Shark Tank. Se apresenta as suas demandas, esperando que Deus compre aquela ideia e seja seu sócio para acelerar os desejos oriundos dos seus afetos da velha natureza. Deus é aquele, para muitos, Deus é aquele que me ajuda a conquistar coisas materiais, desde que Ele não se torne senhor dos meus bens, desde que Ele não seja senhor sobre as coisas que eu possuo, que eu até entrego, desde que essa entrega seja recompensada com aquela quantia multiplicada. Não é à toa que as igrejas que mais possuem recurso, que as pessoas doam mais, são aquelas que extorquem os membros, estimulando a sua própria ganância. E isso deveria ser uma vergonha para nós, uma vez que a generosidade impulsionada pelo Evangelho deveria ser muito maior. Simão oferece prata para receber o Espírito, mas o Espírito foi derramado porque Jesus ofereceu o seu sangue. O que Simão tentou comprar já estava sendo oferecido gratuitamente. E como acontece com muitos hoje, ele não percebeu que estava tentando pagar por algo que nunca poderia ser comprado e que, na verdade, só pode ser recebido de joelhos. Tentar comprar o Espírito é como tentar pagar pelo pôr do sol, que é dado gratuitamente a todos. É como tentar enviar um Pix para comprar uma amizade, embora, infelizmente, muitos relacionamentos são baseados no interesse. Ou ainda, é como achar que pode se tornar membro de uma família simplesmente comprando, fazendo um álbum de fotos e não de fato sendo parte. O Evangelho não se adquire por transação, ele é recebido por adoção. O Evangelho não é uma ferramenta para realizar os nossos sonhos, ele é a boa notícia que fomos chamados a participar do sonho de Deus. Quando essa graça nos alcança, não tentamos mais controlar o Senhor, mas nós nos rendemos a Ele. Verso 25. Eles, porém, tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Terceira e última lição que a gente enxerga nesse texto é que o evangelho avança apesar das resistências. Depois de todo o episódio com Simão, confronto direto, exposição do seu coração, chamado ao arrependimento, Pedro e João iniciam uma viagem de volta para Jerusalém. Era o momento perfeito para quê? Para respirar e descansar, depois de episódios tão tensos. Talvez uma oportunidade para lamentar as dificuldades que eles enfrentaram no campo missionário ali em Samaria. Mas o que Lucas, autor do livro de Atos, registra é surpreendente. Eles voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitas aldeias samaritanas. Esse versículo é curto, versículo 25, mas carrega uma verdade profunda. Ele não é apenas uma nota geográfica sobre o caminho de volta de João e Pedro. É uma declaração sobre o caráter da missão. Ele aponta para a realidade de que o evangelho não para diante das resistências. Pedro e João tinham acabado de enfrentar a oposição espiritual, lidar com uma falsa conversão e confrontar um homem que não era um mero artista de rua, mas era um líder influente para toda uma região.
Nada disso fez aqueles homens recuar. Pelo contrário, o caminho de volta se tornou uma rota missionária. Lembre-se, samaritanos e judeus tinham séculos de rivalidade e desprezo mútuo. No passado, os próprios discípulos de Jesus haviam sugerido que descesse fogo do céu sobre a aldeia samaritana, que não quis recebê-los. Você pode ver isso lá em Lucas 9,54. E agora, esses mesmos homens estão pregando de aldeia em aldeia, levando o evangelho àqueles que antes eles consideravam inimigos. O poder do evangelho não apenas avança, ele transforma o coração de quem anuncia. O poder do evangelho precisa transformar o meu e o seu coração e nos impulsionar em missão. Todos os meus caminhos, os seus caminhos devem ser uma rota missionária. Quantas vezes nós deixamos de servir, evangelizar ou discipular porque nós encontramos resistência? Quantas vezes um conflito ou uma decepção nos leva a tirar o pé da obra? Se Pedro e João tivessem esperado um caminho perfeito para pregar, essas aldeias nunca teriam ouvido a mensagem do evangelho. O chamado de Deus não depende de circunstâncias ideais, meu irmão e minha irmã. O chamado de Deus só depende de uma coisa: da fidelidade de quem obedece. E a fidelidade é testada justamente quando o caminho é mais difícil. O evangelho é como um rio caudoso, que pode encontrar pedras, curvas, quedas d'água, mas ele não para. Ele contorna, transborda, quebra barreiras, mas continua fluindo até alcançar o seu destino. É como a luz do amanhecer, que nada pode impedir que ela avance, nem nuvens, nem montanhas. A luz da manhã, até nos dias mais densos e nublados, ela sempre encontra um jeito de romper a escuridão. Assim é o evangelho. Muitas vezes esperamos que a oposição seja um sinal de talvez não seja a hora. Mas, biblicamente, a oposição quase sempre é um sinal de que estamos no caminho certo. A obra de Deus não avança por ausência de obstáculos, mas por presença do poder do Espírito Santo. E esse poder não está em nós, mas na mensagem que carregamos. Não está essencialmente em nós, mas na mensagem que carregamos. Não é a oposição que define o ritmo da missão, mas a nossa fidelidade ao Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, continue, pregue, sirva, ensina, mesmo quando houver resistência. Porque o avanço do evangelho não depende do cenário. O avanço do evangelho está firmado, está ancorada em uma promessa que nós encontramos lá em Mateus 28:20, que diz assim: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E Jesus fala isso exatamente quando ele comissiona os seus discípulos e a nós. Simão queria comprar aquilo que só se conquista, ou melhor, só se recebe de joelhos. Ele viu o poder do Espírito e pensou: poxa, isso é interessante, isso pode servir aos meus planos. Mas Deus, por meio de Pedro, deixou claro: sua graça não está à venda. E nem a falsa fé, nem a manipulação, nem a oposição podem impedir o avanço do reino de Deus. Na cruz, Jesus conquistou tudo para nós. Tudo que Simão tentou obter com dinheiro, a presença de Deus, o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, Jesus conquistou para nós. E ele não fez isso com prata ou ouro, mas com seu próprio sangue, como o apóstolo Pedro descreve lá em 1 Pedro 1, 18 a 19. O que Simão tentou comprar já estava sendo oferecido de graça, porque o preço já havia sido pago. E aqui está o paradoxo da graça.
Para o orgulhoso, a graça é humilhante, porque não pode ser comprada, nem muito menos merecida a partir de um desempenho moral, religioso, de rituais. Para o sedento, ela é libertadora, porque é recebida como um presente. Por isso, a pregação do evangelho para Simão é: você não pode controlar Deus. E diz a Pedro e João: continuem pregando. E eles saem dali, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Caminho para concluir com 3 aplicações, 3 exemplos, 3 lições principais que esse texto nos traz. Primeiro, rejeite a ilusão de grandeza. Não construa pedestais para você mesmo, mas dê espaço, permita que somente Cristo seja exaltado na sua vida. Segundo, abandone a manipulação de Deus. Não trate Deus como um sócio para os seus projetos, mas reconheça Ele como o Senhor que te chama para participar dos projetos dEle. E por último, persevere na missão apesar das resistências. Continue pregando o Evangelho, servindo ao Senhor, mesmo quando o terreno parece difícil. Talvez você esteja aqui como Simão, achando que Deus é um meio interessante para chegar a outra coisa. Talvez sucesso, estabilidade, uma cura que aparentemente é impossível, obter o reconhecimento, ser bem-sucedido nos negócios. Mas a única moeda aceita no reino de Deus é a fé em Jesus. Não existe moeda de troca. A única coisa que nós temos a oferecer, além das nossas misérias ao Senhor, é a fé em Jesus Cristo. Porque tudo que é necessário já foi conquistado na cruz. Tudo que é impossível para mim e para você já foi pago por Jesus. Hoje, Deus não está te convidando para negociar. Ele te convida para receber. Hoje, Deus não te convida para usar o Espírito, mas para se render ao Espírito. Não buscamos aquilo que Deus pode dar. Devemos buscar o próprio Deus. Porque tudo que Simão queria comprar, Jesus comprou por você e para você. E ao fazer isso, Ele oferece a você de graça, para que você o receba. E depois, como Pedro e João, vá adiante, vivendo em missão, pregando o Evangelho, até que todos ouçam. Você pode dizer um amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque Tu és um Deus que nos resgatou, que nos salvou, que pagou o preço por nós. Que o Teu Espírito, que a mensagem do Evangelho venha destronar o eu dos nossos corações e que possamos nos render completamente ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de culto ao Senhor. Que o Senhor faça de nós verdadeiros discípulos, homens e mulheres que vivem para glorificar o Senhor, que pregam o Evangelho, que levam a boa notícia, a mensagem de salvação em todos os lugares, apesar das oposições. Pessoas que nasceram de novo, que tiveram seus afetos transformados e que desejam o Senhor, que vêm a Ti como Senhor e não como um sócio para os velhos planos. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a sermos fiéis. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.